levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Dave Smith. Estamos contentes e felizes de poder estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Olha, quero agradecer a todos vocês que estão nos enviando e-mails aqui e ali, nos dizendo que gostam muito do ensino. Muito obrigado, obrigado mesmo. Nós trabalhamos muito para levar esses programas até você e nos faz sentir muito bem quando entendemos que este programa está chegando aonde programamos que ele chegasse, ao seu coração, e que você está aprendendo algumas coisas da Palavra de Deus que você não sabia antes. E obrigado por tirar esse tempo para se assentar, escrever para a gente, explicando como esse ministério está te abençoando. Nós estamos muito agradecidos. Vamos começar hoje de onde paramos no último programa e vamos começar no versículo 11, ainda que vamos comentar a partir do 14. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo, me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. Agora ele diz quantos foram com ele. E entramos na casa de um certo homem, na casa de Cornélio. Ele nos contou como um anjo já tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Tudo isso mostrando que Deus opera através de homens. Voltando para o versículo 12, diz: entramos na casa de um certo homem. Antes que essa situação que aconteceu com Pedro, sobre a visão que ele teve e tal, ele não entraria na casa desse homem que era um gentio, não é mesmo? Podemos presumir isso, verdade? Eu acho que ele não ia ter entrado. Mas o Senhor colocou ele em um canto e ele ficou sem saída e só tinha que obedecer ao Senhor. Porque, olha, quando um anjo aparece para alguém, e o Senhor tinha dado aquela visão a Pedro quando o lençol desceu do céu, tudo coincidiu. E acho que o Senhor colocou ele em uma posição assim: faça o que estou te mandando fazer. Pode continuar. A preparação que Deus teve para trazer essas pessoas ao Senhor é maravilhoso. Olha o que aconteceu com Cornélio, trabalhando dos 2 lados, com Pedro também, fazendo isso acontecer. Eu me pergunto quantas vezes esse tipo de coisa acontece e nós não sabemos. Mas Deus trabalha de maneiras misteriosas e Ele trabalha continuamente. Não existe um tempo onde Ele não trabalha. E temos que reconhecer esse fator, que mesmo não podendo ver, que 99% das vezes, ou na verdade quase sempre, ele não nos dá uma visão como foi com Pedro, mas sentimos uma inclinação em nosso coração, que Deus quer que façamos algo ou quer que algo seja feito. Mas o Espírito Santo sempre está se movendo e operando. Nós somos literalmente o domicílio do Espírito Santo. Ele habita em nossa vida e em nosso coração. Ele é Deus, então ele vive na vida e no coração de todo cristão. Toda pessoa no mundo que nasce de novo, o Espírito Santo mora dentro daquela pessoa. E ele está ali para guiar, liderar. E sei que o Bob, na verdade, vocês dois, nós 3, falamos como o Senhor batizou você com o Espírito Santo e o seu testemunho é maravilhoso. Como Deus enviou um homem de uma cidade a 30 quilômetros de distância, não é? Então, 1h30 de distância, imagina só. E nem sabia para onde estava indo. E acabou em sua cidade, qual era o nome mesmo? Em Auburn, Nova York, mas ele era de Rochester.
e direcionou esse homem para a igreja, mandou ele ir até lá, até você. E acho que ele nunca voltou, não é mesmo? Foi a primeira e última vez que ele foi em nossa igreja. Imagina só, o Senhor tinha em mente que você fosse batizado com o Espírito Santo naquele domingo de manhã. Não é isso mesmo? Sim. Mas ele tinha algo muito maior em mente, como o seu ministério, o que ele queria fazer com você, que era ajudar a tocar esse mundo, que você não podia nem começar a imaginar algo assim naquele domingo. Não, e nem aquele homem. É verdade. Olha, sem contar toda a história de novo, mas aquele homem, quando o Senhor o acordou pela manhã, naquele domingo, ele falou para ele: vá para a igreja em Rochester. E a resposta dele para o Senhor era: eu não conheço uma igreja ou ninguém lá em Rochester. Perdão, em Auburn é onde ele foi. E a resposta dele foi: eu não conheço ninguém em uma igreja em Auburn, eu não conheço ninguém em Auburn. Mas o Senhor falou: acorde sua esposa mais cedo e eu vou te mostrar aonde você deve ir. Você entende o tamanho desse milagre? Sim, e eu um dia vou conhecê-lo no céu e eu amaria encontrar esse homem aqui na terra. Você conseguiu falar com ele depois do culto? Porque você era um garoto. Eu tinha 16 naquela época e então eu conversei um pouco, mas ele conversou mais com o meu padrasto e a minha mãe. Meu padrasto era o pastor, com a minha mãe também, e foi através deles contando a história para o meu padrasto e minha mãe que eu escutei. Então, a conversa dele não foi diretamente comigo, mas foi o que ele falou. Mas Deus tinha muito mais em mente, por mais importante que fosse você sendo batizado com o Espírito Santo com 16 anos, pois foi algo muito marcante. Mas ele tinha algo muito maior do que isso em mente quando acordou aquele homem pela manhã e mandou que ele fosse para Auburn, não é? Para Auburn, em Nova York, um lugar que ele não conhecia ninguém ali, não conhecia igrejas ali e jamais voltaria para lá. E o Senhor, naquela manhã, nem disse para ele o que ele ia fazer, apenas mandou ele ir. Mas geralmente é assim que o Senhor trabalha, ele nos fala muito pouco. Às vezes o Senhor nos direciona, né? E diz: vai lá, é isso que eu quero fazer, tenho algo. Mas nesse caso não houve direção específica. No caso de Pedro aqui, quando Deus deu uma visão a ele, e então Deus enviou os servos de Cornélio para a casa dele, eles vinham com direções específicas, mas aqui, no meu caso, não havia direção específica com aquele homem. E com todos nós, existem vezes que temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Vezes, quando o Senhor nos direciona a fazer algo, seja o que for, e se o Senhor nos dá os detalhes ou não, temos que obedecer à voz do Espírito Santo, porque estamos obedecendo o Senhor por algo que não sabemos qual será o resultado. E neste caso, Pedro, ele tinha, mesmo recebendo direções específicas depois, ele ia pregar para gentios na casa de Cornélio. Mas ele não tinha a menor ideia o que acabaria acontecendo. E é claro que o ministério para os gentios cairia sobre Paulo, mas começou com Pedro e, em todo o curso do livro de Atos aqui, seguiu o padrão que Jesus deu em Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra, que eram as outras partes onde viviam os gentios. Então, Pedro não tinha a menor ideia, não sei, talvez tivesse, talvez o Espírito Santo lembrou ele do que Jesus falou em Atos 1, mas ele não tinha ideia do que estava começando por completo. Aqui nós temos um exemplo perfeito, no seu caso, no caso de Pedro e por aí vai, do mover e operar do Espírito Santo, que hoje em dia quase não existe na igreja moderna.
Glória a Deus, porque existem algumas igrejas que acreditam no mover e operar do Espírito Santo, mas como um todo, é muito triste e infelizmente não é assim. Eles não sabem o que é o Espírito Santo, não querem, não estão interessados nele e essa é a palavra que eu recebo. Como falei, não incorpora tudo, mas acredito que incorpora a maioria. Infelizmente é isso mesmo. Mas voltando para o texto aqui, uma coisa que precisamos relembrar nossos telespectadores é que os versículos que acabamos de ler, do 11 até o 13, e vamos continuar daqui a pouco no 14, essa era a resposta de Pedro, ou a resposta dele para os judeus cristãos que ouviram dizer que Pedro entrou na casa de gentios e não gostaram disso, e estavam questionando ele aqui. E Pedro, a resposta para eles no versículo 12 foi: O Espírito me mandou fazer isso. Olha só, Pedro deixa muito claro para todos eles que aquilo não é algo que ele tinha inventado. Aquilo foi algo que o Espírito Santo direcionou ele para fazer. E depois, mais tarde, aqui nessa passagem, Pedro diz para eles que foi o mesmo Espírito que no qual nós fomos batizados, foi o mesmo Espírito que veio sobre eles. Como é que eu vou argumentar com Deus? Mas, para o crédito deles, eles não argumentaram com ele. Os líderes judeus em Jerusalém aceitaram o que o apóstolo disse. Hoje em dia, quando alguém diz, foi o Senhor que me mandou fazer, não quer dizer muita coisa, porque existem tantas pessoas que dizem isso, mas não vêm de Deus. Então, às vezes, quando uma declaração dessa é feita, vem acompanhada de ceticismo. Talvez não deveria ser assim, mas muitas vezes, quando dizem Deus me mandou fazer, Deus não mandou fazer nada, e por aí vai. Mas Deus ainda fala com o povo dele. Temos que ir para o intervalo, voltamos já, não saia daí.